Boa noite. O tema de hoje, semeia sempre. Então primeiramente vamos pedir a Jesus, que nos ilumine na noite de hoje, na nossa reunião, nos abençoe, nos protege, e que nós possamos aprender, não é isso, com os ensinamentos que Ele nos deixou nessa terra. Bom, eu vou começar aqui com a parábola do semeador, Todo mundo já conhece essa parábola, que ela fala o seguinte, que um homem, certo homem, saiu para semear, e no caminho, uma parte das sementes, ela caiu, Aí vieram os pássaros e comeram essas sementes. Uma outra parte caiu aonde? No meio das pedras. E no meio das pedras existe o quê? Pouca terra. Apesar da pouca terra, as sementes brotaram. Mas rapidamente, como a terra não era funda, o sol apareceu e elas secaram, porque não tinha o quê? Raízes profundas. Outra parte caiu o quê? No meio dos espinheiros. E aí elas frutificaram, porém os espinhos as sufocaram. Uma outra parte das sementes caiu em terra fértil. E aí sim, elas deram frutos, produzindo 30, 60 e até 100 vezes mais do que havia sido plantado. E aí, o que quer dizer essa parábola para a gente? Que não basta, somente ouvir a palavra de Deus. É preciso absorver, enraizar e vivenciar aquilo que Deus quer nos ensinar, não é? Todo dia a gente aprende alguma coisa, mas eu tenho que abrir o que? O meu coração aos ensinamentos cristãos, não é isso que fala? Porque só é transformado quem recebe esses ensinamentos com profundidade, que prioriza isso na sua vida e que persevera, não é isso? A gente tem que perseverar na nossa mudança, na nossa modificação para o bem. Então, os solos na parábola representam o quê? Os estados que o nosso coração muitas vezes se encontra, não é isso? O solo pedregoso não compreende, ele perde a mensagem, não dá importância, Superficial também, recebo com emoção, nossa, belas palavras, mas na primeira dificuldade eu fraquejo, não é isso que acontece na nossa vida? Solo dividido, solo espinhoso, não é isso? Sufocado pelas minhas preocupações e pelos meus desejos mundanos, Agora, um solo receptivo, a semente é acolhida, ela persevera e ela frutifica. Então, a transformação não depende só do que é dito, mas como é ser recebido e cultivado dentro da gente. É o uso que eu faço da palavra que eu aprendo e da importância que eu dou também, Então, na parábola do semeador, eu sou o solo. Então, eu tenho que me preparar. A gente não prepara o solo antes de semear. O solo precisa ser preparado também. Mas na vida eu sou o quê? Eu sou o semeador. Eu não estou semeando todo dia também. Então Jesus nos ensina o quê? Como receber a semente, através dos ensinamentos que Ele deixou aqui, inúmeros ensinamentos,
Mas a vida nos cobra uma outra responsabilidade, porque além do solo somos semeadores. Então, a semente é aquilo que eu penso, aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, são as minhas atitudes perante a mim e perante as outras pessoas. Então a palavra, quando bem recebida, ela gera o quê? Gera o fruto, né? Folha, flor e fruto. E esse fruto se transforma em novas sementes, através do quê? Pelas nossas atitudes. Então não basta receber bem a semente, porque eu também estou plantando o tempo todo. Todo dia eu faço uma pequena ação, por mim e pelas outras pessoas. Então o que é a semeadura? Como eu disse, né? São as minhas atitudes, são as escolhas que eu faço todo dia. Pensamentos, palavras, intenções. É o que eu faço no meu dia a dia que vai refletir lá na frente, né? Na hora o quê? Da colheita. Então, tudo é semente. E como toda semente, ela vai o quê? Ela vai germinar. Então, a pergunta que eu preciso fazer é o que eu tenho plantado nesse mundo, né? Porque não é só sobre o que eu acredito que eu estou fazendo, é sobre o que eu faço com aquilo que eu recebo. Porque eu sou solo, mas eu também sou semeador, não é isso? Eu recebo as palavras, as boas atitudes, eu sou ajudado o tempo inteiro. Mesmo quando eu não sou grato, eu sou ajudado, não é isso? Muito que eu acho que eu recebo pouco, quando eu acho que eu não sou digno, mas eu estou recebendo, não é isso? Então, todos os dias a vida me dá o quê? Uma nova oportunidade. É o presente, né? O presente é sempre um presente. Então eu tenho a vontade de recomeçar, de fazer as coisas corretas, reparar erros que não vêm de ontem, nem de antes de ontem, né? Nós, como os espíritas, sabemos que nossos erros eles vêm de longa data. Então, a própria vida é um recomeço, uma oportunidade rara e única que Deus nos deu para nos aprimorarmos, evoluirmos, né? Sempre abrir de olhos é um milagre. O levantar, o caminhar, já é um milagre, não é isso? Para cair basta um tropeço. Então, o que Jesus ensinou, que nós ainda resistimos, insistimos em que? Em não viver. Até quando que a gente vai sofrer? Não é isso que Jesus falou? Até quando sofrereis? É uma escolha que eu faço, né? Amar, perdoar e servir. Não é isso que ele ensinou para a gente? Então o norte está aqui. Basta que eu siga. Então, lembrando, não é isso? Enquanto espíritas, que pela lei da causa e efeito, nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos. Cada sementinha que eu lanço, eu tenho responsabilidade sobre ela. Então a semeadura também é entender que eu não controlo tudo. Eu não controlo o tempo. Eu vou plantar milho, eu tenho certeza que aquele milho vai brotar? Quantos milhos vão brotar? Se uma espiga, 2, 3? Eu não controlo o tempo. Eu não controlo o terreno. Eu sei o que eu estou plantando.
Vai brotar? Não vai? Vai germinar? Não vai? Eu não sei. Então existe algo que está totalmente na minha mão. O que é? As minhas ações. Nós somos responsáveis pelas nossas ações. É a minha parte, né? Que eu estou fazendo. Então, o que a lei nos ensina? Que o retorno é inevitável. A semeadura é livre, mas a colheita é inevitável, obrigatória. Ninguém escapa da colheita. Então eu tenho que pensar, o que eu estou plantando? Não é isso? Então, a colheita, ela não é imediata, né? Pode ser hoje, pode ser amanhã, porque eu não controlo o quê? O tempo, não é? Porém, nada se perde. Na escola a gente aprende, né? Nada se perde, tudo se transforma, né? Então, o que eu preciso entender? Eu não fui chamado para a colheita, mas sim para a semeadura. Nós vamos entender isso aí. Primeiro, eu não controlo a colheita. Eu controlo as minhas ações. O reflexo vem depois, o resultado vem depois. E isso não depende de mim. No todo, né? Em parte sim, mas no todo. Então o tempo ele não é meu. E as pessoas que são afetadas pelas minhas ações, minhas atitudes, elas não estão no meu domínio. Ninguém é dono de ninguém. A gente tem uma ilusão que a gente acha que manda no outro, né? Então, quando eu tento ser o centro de tudo, eu não me sustento, porque eu sou um ser imperfeito, eu estou aprendendo ainda, eu não conheço nem a mim mesmo, como é que eu vou conhecer o outro? Estou tentando me entender o que eu estou fazendo nesse mundo, o que eu estou fazendo da minha vida. Ah, mas eu sou certo, eu sou correto, eu sou isso, eu sou aquilo. Então a gente tenta se iludir, né? Mas aí, como se diz, ninguém engana a si mesmo. Em segundo lugar, a colheita não é o quê? Imediata. Eu não vou colher agora, porque eu não controlo o quê? O tempo. O tempo de Deus, não é isso que fala? E terceiro, porque o valor está no ato da semeadura, não no retorno. Eu não devo agir jamais esperando o retorno daquilo que eu faço, porque isso vira troca. Ah, vou plantar isso aqui, quanto que eu vou receber? Quantas espigas vão dar desse milho aqui? Quanto tempo vai demorar? Aí eu começo o quê? A me angustiar. Nossa, está chovendo demais, esse milho não vai brotar. Está fazendo sol demais, não vai brotar. Mas quando eu começo a virar o processo, fazer com amor, fazer com tranquilidade, fazer com confiança e fazer com fé, semeando a verdade, não é isso? Que Jesus nos ensinou, me transforma o quê? No processo. Então não estou preocupado se vai fazer sol ou se vai fazer chuva. A minha preocupação é semear a boa semente. E por último, né? Como eu disse, focar na colheita vai me deixar angustiado, chateado, cheio de dúvidas e incertezas na minha vida. E vai principalmente me tirar do propósito maior. E qual que é o propósito maior? A elevação espiritual, corrigir meus erros, melhorar como pessoa, não é isso? Então, o sentido não está no que eu estou recebendo, mas em como eu vivo com aquilo que eu estou aprendendo. Porque a maioria das pessoas entra no ouvido e sai do outro, né?
estou absorvendo nada, aquilo não é importante para mim. Se a sua vida não é importante para você, o que é? Então, espiritualmente, doar é uma lei da vida, como na oração de São Francisco, né? É doando que a gente se recebe. Então, no livro de Mateus, a mensagem é muito clara. Jesus não veio para ser servido, mas para servir. Quem quiser ser o maior, que seja o menor. Mas eu quero ser o mais bonito ali, daquele meio que eu frequento. O mais importante, né? Orgulho e vaidade. São as chagas que Jesus não cansava de combater. Eu tenho que combater isso em mim também. Porque isso é o meu maior obstáculo, a minha própria evolução. O eu, né? Então, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Está no livro de Mateus também. Mas quem perder por minha causa, Jesus no caso, vai lhe achar. Porque que adianta, né, como está na mensagem, eu ganhar o mundo se eu perder a mim mesmo? Como diz João Batista, né, é necessário que ele cresça e eu diminua. Quanto mais importante eu me achar, pior vai ser para mim mesmo. Então, na vida, nós não fomos chamados para colher, porque a colheita não vai definir quem eu sou. Porque eu vou colher de um jeito ou de outro, querendo ou não, né? Não dá para escapar, né? Não tem para onde eu correr, como se diz, né? Mas nós somos chamados o quê? Para semeadura, porque a minha ação vai definir o que eu vou me tornar. Hoje, amanhã e depois. Então, nada começa grande, tudo começa pequeno. As maiores árvores, mais altas, mais frondosas, eram uma bolota desse tamanho. E o que eu venho fazendo com a minha vida, começou assim, ó, a bolotinha. Então, quando eu chego numa situação que eu falo, nossa Senhora, eu estou todo enrolado, nada dá certo na minha vida, o que está acontecendo? Puxa a ficha, vai lá atrás que você vai ver onde você começou, em que ponto você começou a errar. Então, a reflexão que a gente deve fazer, agora está tudo perdido? Não. Como diz o nosso ilustre mentor aqui, todo dia um recomeço, uma oportunidade. Então, pensamentos, atitudes, escolhas, tudo isso é o grão, é a sementinha que eu estou jogando. E como todo grão vai crescer. Então, aquilo que parece pequeno, não é pequeno. Tudo que eu repito na minha cabeça, vai crescer, vai desenvolver. Se você quiser fazer um teste. Então, pequenos erros viram o quê? Viram hábitos. Meus hábitos vão formar o caráter, a forma com que eu vou agir. E o caráter, o meu caráter vai definir o meu destino. Então, se a minha vida não está boa, volta, recomeça, que a vida é uma oportunidade, né? Então, se todos nós somos chamados à semeadura, como eu posso semear da maneira correta? Aí eu trouxe aqui do livro Agenda Cristã, do Chico Xavier, regras no labor do bem. Uma receita simples, não tem receita mágica, não
tem nada difícil de se cumprir aqui. Temos que nos capacitar para o trabalho, trabalhar em qualquer circunstância, com amor, não por obrigação. Nunca usar a primeira pessoa quando falar. É o famoso eu. Nunca esqueça o seu aprimoramento constante. Eu errei, mas eu posso recomeçar, reparar aquele erro. Não perder meu tempo, não é isso? Em conversas de baixo nível, esquecendo que eu preciso servir. Observar a pontualidade, conservar a alegria pura nos deveres a realizar. É o que dá no livro de Filipenses, a alegria no Senhor, não é isso? Servir com alegria transforma o meu interior. Vocês lerem lá os 4 capítulos de Filipenses, vocês vão ver isso aqui. Nós temos que servir com alegria, porque nós vamos ampliando o que? A nossa fé, com a presença o que? Do raciocínio. Por que eu tenho que fazer tudo isso aqui? A fé não é cega, a fé é raciocinada. Por que eu tenho que seguir Jesus? Por que eu tenho que fazer isso aqui? Tem que saber o que eu estou fazendo. Não é seguir cegamente porque alguém falou para mim, porque eu vi o outro fazendo. É entender por que eu preciso ser bom, porque eu tenho que fazer certos sacrifícios na minha vida, porque eu tenho que ser resiliente nisso aqui. Porque nós não devemos o quê? Recuar com o nosso compromisso com Deus e Cristo na nossa consciência. O primeiro compromisso é comigo mesmo. Eu assumi a responsabilidade de estar aqui. Eu vou fraquejar? Vou. Sou humano, sou imperfeito, mas eu não posso recuar. E só baixar a cabeça, tum. Então, a vida não pergunta o que você recebeu, mas o que você está fazendo com aquilo que você recebeu. E com muita boa vontade, com muito amor, não é isso? Mas a gente não valoriza o que deveria valorizar. Porque a gente vive num mundo, como eu ouvi o padre falar no negócio de batismo lá na escola de batismo que eu tive que frequentar, que esse mundo foi formatado para nos desencaminhar, para nos iludir. E a gente vai ficar iludido até quando? A gente vai deixar o mundo desencaminhar a gente até quando? Então nós temos que ser fortes nos nossos princípios, na nossa fé, na nossa crença, no que é de bom que nós recebemos. Então talvez eu não controle o tempo, as pessoas, os resultados, mas eu não posso esquecer que a semente sempre é minha. Então nós temos que semear mesmo quando não houver resposta. Não tem que esperar recompensa, nem aplauso, porque essa é a razão da nossa existência, é melhorando aos poucos. E aí, para encerrar, eu trouxe a passagem do livro do Emmanuel, agora eu já esqueci o nome do livro, que ele fala: ama sem paixão, espera sem angústia, trabalha sem expectativa de recompensa, serve a todos sem perguntar por quê, aprende as lições da vida sem revolta. Olha que importante. Humilha-te sem ruído ante os desígnios superiores, renuncia a teus próprios desejos sem lágrimas tempestuosas,
e a vontade justa e compassiva do Pai iluminar-te-á constantemente o coração fraterno e o caminho redentor. Acho que isso fecha, né? A ideia que a gente tentou passar nessa noite de hoje. Se tem mais algum aqui. Uma boa noite a todos, uma boa reunião. Muito obrigado.